Primeiro, deixar bem claro que essa médica ela não fazia parte do nosso quadro efetivo, né? Nós temos médicos que atuam no hospital municipal, por exemplo, que vêm através do processo seletivo que foi feito na saúde, né, que é o nosso contrato regular, onde os médicos se inscrevem no site e aí é feita uma avaliação curricular e aí tem uma pontuação, como foi feito também em outros processos seletivos e outras secretarias. E a gente, através disso, faz a contratação desse processo seletivo. E nós já fizemos inúmeros processos seletivos, especialmente para médicos que atuam no hospital e também na atenção básica e na especializada ali, né, na UMEP, porque a gente às vezes não consegue encontrar um grande número de médicos que se inscrevem que a gente consiga fazer um cadastro de reserva. Então, às vezes o médico começa, daqui a pouco rescinde o contrato, ou ele não pode atuar por conta de trabalhar às vezes, ser concursado em outras cidades, e aí tem aquela questão do QNES, e às vezes acaba que você tem que rescindir aquele contrato, não tem muitas vezes reserva, e aí a gente vai fazendo outros seletivos até conseguir preencher todos os cargos que venham a ter vacância nesse período. Enfim, então deixar bem claro que essa falsa médica, ela nunca se inscreveu nos processos seletivos, talvez porque soubesse que seria analisado a parte documental, né, bem aprofundando bastante, né, porque isso aí realmente a gente faz esse levantamento de toda a documentação, até porque tem que fazer a pontuação, isso é acompanhado pelo Ministério Público, eventualmente pode ser acompanhado pelo Tribunal de Contas, enfim. E um médico teve um problema de saúde, teve um atestado, e aí ficaria aquele dia vago, porque são 2 pediatras no hospital, 3 clínicos e um ortopedista. Isso é o quadro normal do hospital, todos os dias da semana, 24 horas. Exceto o ortopedista, que é 12 horas dia. E aí, uma médica que já faz parte do quadro, né, ela, através de um grupo de WhatsApp, que também é comum, né, onde muitos médicos participam de vários grupos, e às vezes aparecem vagas ali extras, plantões extras que acabam estão descobertos por alguma eventualidade, problema de saúde, ou às vezes um evento, por exemplo. Eu já trabalhei em empresas de ambulância. Então, a empresa que eu trabalhava era comum, às vezes me ligavam, estão precisando de um médico para fazer um evento numa outra empresa de ambulação. É comum a gente fazer esse contato entre médicos para que às vezes um cubra em alguns outras unidades, enfim. E aí uma médica que parece que só eu estou levantando com o doutor Busquet, ele está levantando, o diretor do hospital, ela acabou indicando essa médica, porque parece que essa médica faz plantão em outras unidades e a gente também está tentando levantar em outros municípios, né? Infelizmente, para tristeza nossa, é uma estudante de medicina, né? Nós, foi o que eu falei, doutor Busquet, eu fui acadêmica de medicina, o senhor foi acadêmico, todos os médicos, né, um dia foram acadêmicos de medicina. A gente tem a contratação, o convênio regular, que é o CIE, onde todos os estagiários são acompanhados, e eles têm que ser supervisionados. Então, por exemplo, no nosso governo, os nossos acadêmicos de medicina do CIE, por exemplo, eles estão nas unidades básicas, sendo acompanhados pelos médicos da unidade básica, porque o objetivo ali do estudante de medicina é aprender, né? Enfim, eles já nem dão plantão no hospital. E essa falsa médica, porque realmente tem que ser caracterizada assim, era uma estudante de medicina, mas que infelizmente cometeu um crime, que é apresentar documentação falsa, fazer um carimbo falso usando dados de uma médica, né, que até a conheci em Nova Iguaçu quando trabalhei na Rede Amil há 10 anos atrás, e que essa médica também já vinha sabendo por outras pessoas que tinha a possibilidade de uma falsa médica estar usando a documentação dela e fazendo. Então ela já vinha tentando apurar como é que essa médica seria pega. Ela já estava no circuito. Enfim, através, parece que, de uma informação, de uma receita com carimbo, o diretor do nosso hospital, doutor Busquet, ele teve essa informação e aí ele procura, né, a Polícia Civil para consultar como é que ele procedia, e a polícia orientou para que
preparasse, enfim, né, fosse checar as informações, tanto é que a Polícia Civil foi nesse dia para checar se realmente aquela pessoa usava documentos, se era realmente uma falsa médica, e ali chegando observou que realmente ela usava documentos falsos e era uma estudante de medicina, parece que do 6º período, então, a descoberta da Universidade de Iguaçu. A descoberta da falsa médica partiu de do diretor do hospital aqui, que constatou algo irregular, ou algo que parecia irregular, e ele então toma a iniciativa de procurar a delegacia, né, para que fosse feita uma averiguação. É isso então? Isso. E aí realmente constatou que ela praticava esse crime e que estava na nossa unidade, enfim. Conversando com o doutor Busquet, nós conversamos muito, né, desde que houve o ocorrido. E, inclusive, nós já levantamos todos os prontuários dos atendimentos que foram feitos. Graças a Deus não houveram óbitos e nenhum tipo de anormalidade, digamos, né, nesses atendimentos que foram feitos, não é? Mas, por precaução, a gente já está fazendo contato, uma busca ativa com esses pacientes que foram atendidos, e eles serão novamente atendidos por pediatras da nossa rede, que estão de plantão no hospital. O próprio doutor Busquet vai acompanhar esses atendimentos para que a gente deixe as mães, os pais tranquilos de que não houve e não haverá nenhum prejuízo maior do que, infelizmente, essa falsa médica, esse ato criminoso que ela praticou aí. Agora, situações como essa são recorrentes, né? Nós temos aí muitos casos de falsos médicos. Infelizmente, Rogério, eu acho que a questão do estelionatário, o estelionatário ele age em todos os setores. E, infelizmente, a saúde e os médicos não estão livres disso. A gente já viu na imprensa vários casos. O secretário, por exemplo, da capital, Daniel Soranges, ele, inclusive, numa entrevista, ele fala isso, né, com um repórter, dizendo que, infelizmente, tem ocorrido esses casos. Eu, por exemplo, como médica, já vi acontecer em hospital federal, já vi acontecer em hospital do estado, né? E eu acho que o que a gente precisa hoje está cada vez mais antenado realmente a gente checar a documentação. Isso já é feito, por exemplo, no nosso RH, dos nossos médicos que participam da contratação, processo seletivo, e claro que outra contratação que acaba ocorrendo podem vir através de OS ou através até de concurso público que o médico vem para a rede. A gente tem que levantar tudo isso. Então, esse trabalho já é feito pelo RH para o médico que tem uma contratação regular com a unidade. O que eu conversei com o doutor Busquet, que também tenho conversado até num grupo com secretários de saúde, né, do estado do Rio de Janeiro, né, claro, alguns souberam, entraram em contato, né, até porque eu sou médica, pediatra, além de prefeita, e o que a gente hoje precisa realmente é ter um filtro, não é, muito rigoroso com relação a eventuais plantões que possam ocorrer, como a gente chama, com médicos que acabam fazendo eventualmente. Às vezes você está doente, você chama um colega para fazer. Então a gente tem que ter muita atenção nesses casos desses plantões que podem vir a ser cobertos por colegas médicos, enfim, que sejam indicados por outros ou que venham através de outro grupo. O ideal foi o que eu falei com o doutor Busquet, que a gente faça um estudo, até para, se a gente tiver necessidade de uma nova contratação, ou que a gente faça um processo seletivo, um banco de reserva de possíveis pessoas, médicos que possam vir a ser nossos coringas, a gente estudar isso, e a gente ter essa filtragem muito precisa com relação a essas pessoas que chegam ao plantão e que a gente não conhece, que realmente a gente faça um bom levantamento ali da documentação. Se tiver qualquer dúvida, nem deixe de fazer o plantão. Ela atuou muitas vezes aqui no município? Ela parece que fez 2 plantões noturnos, 2 sextas-feiras, e nessa sexta-feira, especificamente, foi solicitado que ela viesse durante o dia, uma vez que já queriam averiguar realmente se, vamos dizer, essa denúncia que vinha circulando através da própria médicos conhecidos ali, da médica real, vamos dizer, né, a médica verdadeira, de que essa pessoa era essa pessoa que
alguém já conhecia, não, disse que é ela, não é, mesmo nome, sobrenome, e aí foi pedido que ela viesse fazer um Porque o plantão modus operandi dela era atuar à noite. à noite, 24 horas, aí ela veio para fazer 24 horas, então ela veio para fazer durante o dia, e quando ela se apresentou no hospital, o diretor já estava para certificar essa documentação com ela, e aí com a Polícia Civil, que também veio para averiguar essa denúncia. O fato é que essa falsa médica hoje está criminosa, né? Uma estudante de medicina, mas que cometeu um crime. Hoje está fora de circulação, está presa, né? E não representa uma ameaça nem para Japeri, nem para outras cidades, porque pelo que eu tomei conhecimento, ela vinha atuando em diversos municípios aí, inclusive a médica, você já falou aqui, a médica que a verdadeira, né? Respirou aliviada pela prisão dela, não é isso? Sim, isso foi até matéria, né, que veio ao ar aí no RJTV da 2, né, que passa à noite, e o RJ mostra, inclusive foi feita uma entrevista com a verdadeira médica, né, e ela diz que agora ela está aliviada, que essa estelionatária foi presa, enfim. E dizer que a gente tem que sempre cooperar, Rogério, com a polícia, com a justiça, não é? Para que a gente não... Se a gente sabe que algo pode estar errado, tem que ser apurado. Foi apurado, está errado, que sejam tomadas as medidas. Graças a Deus, essa médica hoje pode respirar aliviada, a verdadeira médica, não é? E as outras cidades, enfim, todas as unidades de saúde onde essa médica pudesse vir a ter algum tipo de atuação, hoje vão estar livres disso, e a gente ficar com o radar ligado, que infelizmente não é o primeiro, e infelizmente não vai ser o último caso que pode ocorrer. A gente tem que estar atento para tomar as providências e deixar que esse tipo de pessoa que tem, infelizmente, esse desvio de caráter não atue. Isso aí tem que estar junto o Conselho Regional de Medicina, os governos, enfim, todas as entidades médicas têm que estar atentas para isso, as universidades, né? Então é importante realmente. Os estudantes de medicina, eles têm um vínculo através do CCAA, através dos estágios. Eu, por exemplo, fui acadêmica bolsista do Miguel Couto, de vários hospitais, mas a gente faz a prova, a gente tem um contrato lá durante 1 ano, 2 anos, nosso contrato e a nossa atuação é supervisionada por um médico, enfim, então isso é o regular e é isso que a gente precisa, até para deixar bem claro, porque às vezes parece que foi feita uma caça bruxa para o acadêmico. Ela era uma acadêmica de medicina, mas a diferença é que ela não era uma acadêmica atuando como acadêmica. Ela era uma acadêmica de medicina, falsificando documentos para aparecer ser uma médica, e ela iria, né, atuar como médica, receber como médica, ser contratada eventualmente em várias unidades como médica. Esse é o crime.